Norte existe esse conflito que se chama guerra. Talvez por causa da divergência das pessoas, ou ambição, ou querendo mostrar força e poder político e econômico. A gente sabe que o primeiro conflito que existe, segundo a Bíblia, foi entre Abel e Caim, dois irmãos. Foi o primeiro conflito que houve, segundo a história sagrada. Por que que no mundo todo deles eles inventaram brigarem e um matou o outro? Segundo a Bíblia, Caim e Abel se brigaram, discordaram das ideias e um matou o outro. Quer dizer, mas sabemos que os povos brigam entre si desde que o mundo é mundo. Os chineses dominaram muito tempo as nações, depois os mongóis. E aí, no mundo grego, veio Alexandre da Macedônia, primeiro, aliás, veio Filipe da Macedônia, que queria conquistar o mundo, que queria conquistar o poder, era chamado de Filipe o Bárbaro. O que aconteceu com Filipe? Foi assassinado por um dos seus compatriotas. Depois veio Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia. Ele percorreu milhares e milhares de quilômetros conquistando povos e nações. Quem lê a história dele no livro Grandes Personagens da História Universal, tem lá um mapa que indica onde ele começou e até onde ele foi. Que saiu da Grécia, passou por toda a Europa, África e Ásia, e indo até a Babilônia. Num caminho que ninguém até hoje conseguiu fazer nem conquistar. O que aconteceu com Alexandre? Morreu aos 32 anos. Não levou nada, só levou a própria vida. Vida de existência curta. Dizem que foi morreu de febre amarela. Outros dizem que ele morreu envenenado. É bem provável, mas possível, que ele tenha sido morto envenenado. Do mundo grego, nasceu para o mundo romano. Roma queria ser dona do mundo inteiro, das Gálias, da Espanha, da Judéia, de tantos outros povos. Ela eliminou uma cidade, uma capital, um país, porque era caminho para o Oriente. Cartago matou todos os seus habitantes, derrubou todos os prédios, os monumentos, arrasou, deixou a terra arrasada, pelo simples prazer de mostrar força e poder econômico. Mas o que aconteceu com o mundo romano? A Turquia invadiu Constantinopla, os turcos, e tomaram Constantinopla, que era a capital do Oriente de Roma. Daí Roma começou a decrescer, começou a decreção do Império Romano, que foi invadida pelos bárbaros. Átila, o rei dos hunos. O que aconteceu com Roma? Virou uma nação comum. Na Idade Média, foi a Inglaterra que dominou os povos, rei Arthur da Távola Redonda, e outros reis, Henrique VIII, Ricardo Coração de Leão e todos os outros conquistadores da Inglaterra. Fizeram de vários países a escravização, como por exemplo a Escócia. A Escócia durante muito tempo foi escravizada pelos ingleses, até que um dia um pequeno agricultor chamado Will Wallace resolveu correr atrás da sua independência. Ele foi traído, foi morto, foi decapitado, foi esquartejado, mas os seus seguidores lutaram e conseguiu a independência da Escócia. É assim, eles querem ser o dono, mas depois o que acaba? Não é nada. O que foi feito de Napoleão Bonaparte? Ele coroou a si próprio como rei da França, dominou toda a Europa, mostrando sua força do poder econômico, sua força bélica. O que aconteceu com Napoleão? Napoleão Bonaparte, no fim da sua vida, foi exilado na ilha de Santa Helena e morreu lá como uma pessoa comum. Não levou nada daquilo que ele conquistou. Os conquistadores foram assim. Depois veio um louco, um austríaco, naturalizado alemão, Adolf Hitler, que tentou dominar o mundo. Ele primeiro invadiu Varsóvia, lá na Polônia.
Olha aí até a história, como ela retorna às coincidências. Os alemães, os nazistas, invadiram Varsóvia, na Polônia, e o rei George VI da Inglaterra juntou-se a outros estadistas para, na Bélgica, resolveu achar uma função pacífica. E o que aconteceu? Enquanto eles estavam lá em Bruxelas, reunidos, os nazistas bombardearam a Inglaterra, bombardearam Londres. Jogaram tanta bomba que até hoje os londrinos tiram bomba do seu solo. O que é que aconteceu com o nazista? O que é que aconteceu com Hitler? A história diz que ele suicidou-se. Outros dizem que ele fugiu, outros dizem que foi assassinado. A verdade é que Hitler não conseguiu nada daquilo que ele quis, porque ele só fez mandar matar. Na Segunda Guerra Mundial, morreram 50 milhões de pessoas. 6 milhões de judeus foram massacrados pelos nazistas. E o que aconteceu com a Alemanha? A Alemanha sofreu bombardeios, ficou danificada e foi separada o norte do sul, que transferiu a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Um terror para os alemães. Quem estava do lado do Oriente não podia falar, quem estava do Ocidente era metralhado. Pai com filho, irmão com irmã. Isso durou mais de 30 anos, essa separação da Alemanha Oriental e Ocidental. Mas o mundo acordou, protestou, até que derrubou o Muro de Berlim. Foi assim que acabou a Alemanha. Não adiantou Adolf Hitler fazer tudo aquilo que ele fez. Agora, no dia de hoje, nós vemos mais um desses querendo ser conquistador. O presidente ou ditador da Rússia, Vladimir Putin, é o nome dele assim. Ele quer ser dono, quer mostrar força, quer mostrar que a Rússia é um dos países maiores do mundo. Por quê? Porque eles têm um mundo nuclear ao seu poder. Ele se acha dono do grande poder da bomba atômica que está lá. E os outros países? Será que os Estados Unidos também não tem? A China também não tem? Tem. O Irã, o Iraque, a Índia, todos esses países também têm material bélico suficiente também para arrasar. Só que é preciso muita cautela para não haver uma guerra nuclear. Seria o fim da humanidade. Mas o Vladimir entrou querendo bombardear, aliás, bombardeou a Ucrânia no momento em que os países do Ocidente, os Estados Unidos, mas a OTAN, estavam reunidos exatamente em Bruxelas para achar uma saída, uma solução pacífica para o conflito. Nesse mesmo momento que os países estavam da OTAN reunidos lá em Bruxelas, ele mandou bombardear a Ucrânia. Quer dizer, a história se repetiu. Quando os nazistas bombardearam Londres, hoje o Vladimir manda bombardear a Ucrânia no momento em que os países estão querendo uma solução pacífica. Quem que sabe do que vai acontecer com os russos? Porque nas guerras não há vencedores, há sempre vencidos. Por quê? Quantos russos já foram mortos nessa guerra? Centenas, milhares de russos já foram mortos. Então, para eles nenhum russo devia ser morto para ser vencido, para ser o vencedor. Mas aviões russos já foram derrubados, tanques de russos já foram também danificados, e muitos ainda vão ser danificados. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui por diante. Só sabemos que ele promoveu a sua guerra, está consciente do que está fazendo, mas ele não teme também que as outras nações também estão do outro lado. Por que os Estados Unidos e o país da OTAN
e da Europa, do leste europeu, não entraram na guerra ainda? Com medo não, mas temendo um conflito mundial. Mas um conflito mundial com uso de armas nucleares, que seria o fim da humanidade. Todo mundo apertaria os botões ao mesmo tempo, a humanidade seria acabada. Então, por isso que os países estão fazendo somente sanções para ver se ele muda de opinião. E eu creio que ele vai mudar. Eu, naturalmente, nunca imaginei que os russos tivessem essa coragem de fazer essa guerra num momento como esse. Mas ele fez. Está sustentando. Quantas pessoas estão fugindo? Quantos brasileiros estão correndo da Ucrânia e dos países vizinhos com medo da guerra? O mundo todo já está sofrendo. O barril do petróleo cresceu. O Brasil, por exemplo, não tem fertilizantes, que é importado da Rússia. As mercadorias que são utilizadas da agricultura brasileira já estão sendo mais caras. Então, o mundo inteiro sofre com a guerra. E ele fica lá, no seu palácio, cercado por seguranças, blindado para que nada aconteça. Quando é que não vai existir mais guerra no mundo? Quando o soldado não obedecer às ordens do cabo, o cabo não obedecer à ordem do sargento, o sargento não obedecer à ordem do tenente, o tenente não obedecer à ordem do capitão, o capitão não obedecer à ordem do major, o major não obedecer à ordem do tenente-coronel, o tenente-coronel não obedecer à ordem do coronel, o coronel não obedecer à ordem do general, e o general não obedecer à ordem do maioral, que é o presidente ou o ditador que está lá sentado na sua cadeira, cercado de todo o conforto possível. Por isso que existem as guerras, porque existe aquele criador da guerra que não sofre nada. No passado, quando a guerra ainda era testa a testa, alguns deles pegavam na espada, pegavam na lança e iam para a luta, com Alexandre, com Filipe e outros. Mas hoje não, a guerra é à distância. A guerra é feita por armas de fogo e armas potentes, mísseis e bombas e etc. Por isso que existem as guerras. Por quê? Por a falta de consciência. Nem só, não é a divergência, mas a ambição e querer mostrar a força e o poder político e econômico.